Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje, dia 8 de agosto de 2024, 11 horas da manhã aqui no Brasil, 10 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos o CNE da Venezuela, né, o TSE deles lá, dizendo que o Edmundo González, né, o presidente da Venezuela, que ganhou a eleição lá pela oposição, que ele vai ser processado por não ter comparecido ao CNE. Como a gente explicou, era óbvia a armadilha, eles queriam prender o cara ali no TSE deles lá, e ele não foi por este motivo, né? Outra coisa curiosíssima é o Maduro dizendo que recebe todos os dias milhares de cartas de venezuelanos que saíram da Venezuela e se arrependeram porque a vida no primeiro mundo é muito pior do que a vida na Venezuela. Sim, acredita nisso, que o pessoal saiu da Venezuela, foi para os Estados Unidos e chegou à conclusão de que lá é ruim, queria voltar para a Venezuela, né? Pois é, só as cartas que o Maduro recebe mesmo que tem isso, né? Mas o pior dessa história toda é a atitude do governo brasileiro. O Celso Amorim mandou, a AGU do governo Lula mandou tirar da internet imagens do Celso Amorim abraçando Maduro, dizendo que estão tirando do contexto, estão dando a entender que a posição do Brasil é diferente. Não, meu amigo, as imagens mostram exatamente o que a gente vem falando, que o governo Lula e o governo Maduro estão na mesma cama, são parceiros sexuais, fazem sexo entre si, é tudo a mesma coisa, chamada Foro de São Paulo. O Lula ama o Maduro de paixão. Então essa é a mensagem que a gente coloca com aquela imagem. Não interessa se foi gravado recente, se foi gravado antigo. O fato é que, sim, o governo Lula é um governo subsidiário ao governo Maduro, né? Mas a AGU pediu para as empresas de tecnologia retirarem esse vídeo porque estaria fora de contexto. Agora, que coisa curiosa, isso não quer dizer que não pode mostrar uma imagem que é real, que é algo que aconteceu realmente, porque segundo o governo está fora de contexto. Como assim fora de contexto? O contexto está ali, ó. O Celso Amorim é um amiguinho do Maduro. Todo mundo sabe isso, não tem nada fora de contexto ali naquele negócio. Mas aconteceu em outra época. E daí, muda alguma coisa? O Celso Amorim estava lá na Venezuela agora de novo. Pode ser que não seja essas imagens exatamente que foram gravadas agora. Entende o desespero do pessoal? E por falar nisso, depois de vários organismos internacionais já confirmarem que as atas da oposição estão corretas, o Celso Amorim diz que não confia nas atas da oposição. Ou seja, está muito claro o que está acontecendo aqui, né? O Lula está dando um tempo para o Maduro inventar qualquer coisa lá e continuar no poder, porque eles sabem que isso vai ser o problema do Lula aqui em 2026 também, né? Mas, de certa forma, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um lado positivo nessa história toda, que é o lado positivo de ver o Boulos e a Maria do Rosário se enrolando na hora de falar sobre Venezuela. Eles não sabem o dano que estão causando a si mesmos, porque houve uma época em que você podia dizer que o eleitorado brasileiro não está nem aí para isso, que o eleitor brasileiro não sabe dessas coisas, não está preocupado com Venezuela, com Maduro. O fato é, essa época passou, está ficando muito claro para o eleitorado brasileiro quem é Maria do Rosário, quem é o Boulos e quem é essa turma da esquerda que continua apoiando um ditador que está destruindo o povo da Venezuela, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Três Tigres Tristes, Peter Cabeludo vira cosplay do Karl Marx e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não tivemos protestos hoje na Venezuela. Eu imagino que a oposição deve convocar mais protestos no final de semana. Por enquanto está tranquilo. Lá o que a gente teve foi a movimentação do lado do Maduro, né? O Edmundo González não apareceu a citação ilegal do Superior Tribunal de Justiça lá, o STF deles lá, justamente porque é lógico que isso seria uma armadilha, é lógico que iriam acusar ele de alguma coisa e iam querer prender ele lá naquele momento, né? Seria a saída mais rápida para o Maduro neste momento. E, infelizmente, o judiciário lá é todo comprometido. Esse aqui é o grande problema. Como é que você resolve uma situação... Quando é o executivo, que é uma ditadura, se você tem um judiciário independente, você consegue se livrar disso. Mas e quando você tem um judiciário comprometido com essa ditadura, né? Por que eu pergunto? Por que eu faço essa pergunta? Porque é uma pergunta muito pertinente aqui para o Brasil, né? O STF claramente está ajudando o Lula na ditadura dele. Como é que vai ser em 2026, quando o Lula tiver problemas também, tiver o mesmo problema do Maduro, a fraude que o Lula fez em 2022 não vai funcionar em 2026, e daí ele vai ter que fazer uma fraude ainda mais cabeluda, e aí como é que a gente vai fazer para tirar o Lula da presidência, não é mesmo?
Então tá aqui, ó, o Maduro já está no desespero, já está inventando história aqui. Segundo ele está dizendo, no programa ao vivo, os venezuelanos no exterior mandam cartas para dizer que foram enganados e que a vida na Venezuela é melhor que em países do primeiro mundo, né? Sim, mas voltar para a Venezuela eles não voltam não, né? Com certeza, Maduro, isso aqui é verdade, é 3 vezes verdade isso daqui. É impressionante o quanto de verdade que tem nessa frase sua aí, para você ver, né? Aqui um negócio curioso, esse programa aqui é um programa do Cabello, né, que é aquele cara que é um mão direita do Maduro lá na Venezuela, em que ele pega os tweets do pessoal que critica o Maduro, né, bota num quadro aqui e fica criticando a pessoa que criticou o Maduro, né? E ele faz esse programa aqui, e aí ele leu esse tweet aqui, ó, do El Buni, né? El Buni é um comentarista do Twitter contrário ao Maduro lá na Venezuela, né? Aí justamente o tweet fala exatamente isso, que na Venezuela tem um programa de 4 horas por dia dedicado a ler tweets da gente sacaneando Maduro e responder esses tweets, né? Em cima, como são pobres, não tem tempo não tem dinheiro para uma tela e imprimem os tweets e pregam no quadro de aviso. Esse cara tá errado, tá? A verdade é a seguinte, não é porque é pobre, é porque a gente avessa a tecnologia. Essa esquerda velha da América Latina tem muito isso. É muito milico também, adora isso, botar em papel e pregar em quadro de aviso, porque isso eles sabem, isso eles entendem. Então é isso que faz aqui o idiota do Cabello, fica respondendo aqui a coisa. Ele leu o tweet, achou até engraçado, falando, realmente somos pobres mesmo e coisa e tal. Não, não é porque é pobre. Porque realmente, de fato, é o jeito desse pessoal, eles não têm destreza tecnológica para isso daí, né? Não é à toa que a esquerda está sumindo da América Latina. Continuam se mantendo apenas com o uso da força, né? Mas isso não dura muito tempo, eles não conseguem se manter por muito tempo assim, né? E o próprio pessoal aqui também riu pra caramba, né? Justamente desse caso aqui do El Buni ser lido pelo Cabello lá, né? Bom, os Estados Unidos declarou que apoia uma mediação do México, Brasil e Colônia para uma transição na Venezuela. Tem muito petista achando que isso aqui quer dizer, não, tá vendo? Os Estados Unidos está dizendo que o Lula tá certo, não sei o que lá. Não, não, não. Os Estados Unidos está dizendo que o Lula deveria negociar com o Maduro a transição, tá? Ou seja, uma forma do Maduro sair da Venezuela para o Edmundo Gonzalez, que é o verdadeiro ganhador da eleição, assumir o poder lá, né? O Lula vai fazer isso? Nunca que o Lula vai fazer isso. O Lula ama o Maduro, o Lula está na cama com o Maduro. O Lula é um subserviente ao Maduro, né? Por quê? Porque é a mesma turma, a turma do Foro de São Paulo. O Lula espera que em 2026 o Maduro também dê essa mão para ele. Então certamente vai ser isso, né? Como eu falei para vocês, não está tendo protesto, mas vai ter mais protestos. Aqui está o rapaz falando que é preferível 1 mês de guerra do que 30 anos mais de ditadura, né? E eu concordo com ele. Espero que o povo da Venezuela não desanime de fazer protesto, é muito importante isso. Agora, é lógico, está havendo muita perseguição por lá, né? A Operação Tum Tum, que é justamente os corpos de policiais lá da Venezuela procurando e prendendo massivamente manifestantes e opositores. Alguma coisa não diferente do que aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, né? Aqui. A Venezuela acusa de terrorismo 4 jornalistas presos após a eleição. Exatamente a mesma coisa que eles fazem aqui no Brasil. Um monte de gente sendo acusado de terrorismo, de abolição violenta do Estado de Direito por palavras, por coisas que foram faladas. Desde quando isso é a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito? Palavra não machuca ninguém, palavra não agride ninguém, né? Enfim, lá na Venezuela estão fazendo a exata mesma coisa que o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil contra os jornalistas, um absurdo. E para você ter uma ideia do nível de censura que está acontecendo aqui no Brasil em função disso, o Bolsonaro compartilhou esse vídeo aqui, ó, o antigo ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores do PT visitando o ditador irmão do Lula em solo venezuelano, enquanto outros foram impedidos de entrar no mesmo período. As coincidências entre Venezuela e Brasil vão muito além desses fatos que também tentam te esconder, assim como quando fomos censurados por falar das ligações umbilicais entre a esquerda brasileira e a ditadura venezuelana em 2022, né? O Bolsonaro compartilhou esse vídeo, por quê? Porque esse vídeo aqui está sendo ameaçado de censura. A AGU está proibindo, quer que o Twitter, que o Facebook, que todas as empresas tirem esse vídeo do ar, por quê? Porque mostra como o Maduro e o Celso Amorim são amiguinhos, são muito amigos mesmo, né?
E o Celso Amorim, vocês sabem, é o mesmo que o Lula, né? É o Lula aqui, da mesma forma. Aliás, tem inúmeras expressões de afeto e carinho do Lula com o Maduro por aí. Um absurdo, como lembra o Bolsonaro, o fato de que a gente foi proibido de dizer que o Lula era ligado ao Maduro e ao Ortega na Nicarágua durante as eleições. Vocês lembram disso? O TSE falou que era fake news. Peraí, como é que é fake news? Todo mundo sabe que o Lula é amigo do Maduro, é muito amigo do Maduro, né? Aqui, ó, a AGU pede a remoção do vídeo falso de Amorim com Maduro. Vídeo falso? Onde é que está a falsidade do vídeo? Ah, não, porque foi tirado de contexto. Foi tirado de contexto porque dá a impressão que isso teria acontecido nas eleições realizadas no dia 28 de julho, mas não, foi antes dessa viagem do Celso Amorim lá. Não entenda mal, o Celso Amorim também esteve com Maduro nas eleições agora do dia 28 de julho. Mas esse vídeo aqui é anterior, é quando Lula voltou ao poder aqui no Brasil e o Celso Amorim foi lá na Venezuela puxar o saco do Maduro mais um pouquinho, lamber a piroca do Maduro mais um pouquinho em favor do Lula, né? Então, ou seja, mas o vídeo não é falso, o vídeo é verdadeiro, a coisa aconteceu de fato, né? E ninguém está dizendo que o vídeo é aquele. Ele não está falando aqui ó, que esse vídeo é do dia 28 de julho. Não, esse vídeo é antigo, a gente sabe disso. A ideia do vídeo é mostrar justamente como o Maduro e o Celso Amorim são próximos, né? Olha o nível que chegou a... Não, isso é fake news, não pode mostrar esse vídeo do Maduro porque é fake... É vídeo falso de Amorim com... Que vídeo falso? Esse vídeo é verdadeiro, isso aconteceu de fato. Não tem nada de falso nisso, muito menos está ilustrando uma coisa fora de contexto. Não, o Celso Amorim é assim tão amigo do Maduro mesmo, a ponto de chegar lá e abraçar o Maduro. Não tem nenhuma isenção no governo Lula, não tem nenhuma isenção no Celso Amorim. Esse pessoal que está querendo botar o Lula como um diplomata isento para tentar resolver a questão da Venezuela, esquece que o Lula dá o cu pro Maduro a hora que o Maduro pedir. O Lula já anda com o cu lubrificado de KY para ficar de 4 e o Maduro comer ele. A hora que o Maduro quiser, o Lula faz isso. Eles são amantes, ditadura amante homossexual do Lula e do Maduro, né? E aí fica esse pessoal, não, porque tá fora do contexto, não sei o que lá. Aqui, ó, a AGU destacou que os conteúdos são falsos. Como assim são falsos? O vídeo é verdadeiro, pois manipulam fatos que não condizem. Que negócio é esse? Olha a distopia que a gente tá. Um vídeo que é 100% verdadeiro, aconteceu. Não, mas manipulam fatos que não condizem com as realidades. Materiais possivelmente foram criados com auxílio de... Não, isso aqui passou na televisão. Isso aqui, ó, foi encontro do Nicolás Maduro com Celso Amorim em março de 2023. O problema deles é que eles estão querendo dizer que não é de agora, é antigo. Mas peraí, mas o ponto não interessa, né? O ponto é mostrar que os dois são amigos, amicíssimos, mais do que amigos, são amantes homossexuais ditatoriais, né? Enfim, e por outro lado, né? O estudo de Michigan não encontrou fraude nas atas da oposição venezuelana. Lembra, a gente já mostrou aqui, tem dois conjuntos de atas. As atas do pessoal do Anonymous, que tirou lá do site do CNE, e tem as atas da oposição que foram colhidas em cada mesa, em cada local de votação, né? E você consegue fazer a soma dos boletins de urna todo e chegar à conclusão de que o Edmundo Gonzalez ganhou. Então o estudo de Michigan diz que não encontrou fraude, ou seja, as atas da oposição estão corretas, são as legítimas, né? Aí até o próprio Centro Carter, que foi o centro contratado pelo Maduro. O Maduro pagou o Centro Carter para fazer a auditoria das eleições da Venezuela, né? Foi pago pelo Maduro e também chegou à conclusão de que o Edmundo Gonzalez ganhou a eleição. Divulgaram e falaram, não, a verdade é essa, quem ganhou foi o Edmundo Gonzalez. Os números do Maduro são falsos, mas o Amorim diz não confiar em atas da oposição. Eles não confiam. Não confiam por quê? Tem dois institutos dizendo que são verdadeiros. Por que você não confia? Porque, né? Tá lá, tá o Celso Amorim, você vai pegar, tem os pentelhos do Maduro aqui na boca do Celso Amorim ainda, depois de ele ter pagado o 15º boquete pro Maduro lá, que deve ser coisa normal entre eles aí nessa lambança que eles fazem junto, né? Então, aqui, ó. Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito, diz Amorim, sobre a Venezuela. Ou seja, tem que deixar o Maduro, porque senão vai ter guerra civil. Lembra o que o Maduro falou um pouco antes da eleição? Que se não votarem em mim vai ter banho de sangue, coisa e tal. Lembra disso? Aí o pessoal do Maduro falou que o Celso Amorim e o Lula falaram, não, ele falou isso, foi uma forma de expressão, não vai ter nada disso não, foi maneira de expressão.
Agora o Celso Amorim, tá vendo? Se não aceitarem o Maduro, vai ter guerra. Tá repetindo exatamente o que o amante homossexual ditatorial dele falou para ele falar. É a típica relação do Celso Amorim e Lula com o Maduro. É exatamente isso mesmo, né? E agora, quem tá junto nessa também desse pessoal, aqui ó, tá a Rússia mandou o navio. Esse navio aqui é aquele navio que estava em Cuba recentemente. É um navio, um submarino e um rebocador que foi que mandaram para lá, porque é lógico, né? Tem que mandar um rebocador, porque a frota russa está totalmente destruída, capaz de não conseguir ficar encalhado lá na Venezuela. Mandaram lá para tentar dizer que a Rússia está garantindo a vitória do Maduro, que não pode, não sei o que lá. Eu, se fosse os Estados Unidos, aproveitava para atacar agora, já tirava esse navio russo aí, porque a Rússia não consegue fazer mais nada, tá perdendo, já perdeu metade do oblast de Kursk lá para a Ucrânia, né? Que fim de carreira, né? E aqui, ó, o pessoal tá explicando aqui justamente que é isso que eles estão apostando. A Rússia tá querendo forçar a Venezuela, forçar o Maduro a se manter no poder. E o governo brasileiro aqui, ó, opinião, governo Lula vê a Venezuela como parte do lado que vai vencer no conflito geopolítico. É o que eu falo para vocês, o Lula tá sentadinho no colo do Maduro e sentadinho no colo do Putin. Esse pessoal que está defendendo o Putin aí está defendendo o Maduro, está defendendo o lado errado da história. E eu discordo profundamente disso aqui. Vencendo o quê, meu amigo? A Rússia está acabando, a Rússia está colapsando completamente. As ferrovias russas lá já estão tendo que ameaçar o pessoal que trabalha nas ferrovias com um pelotão de fuzilamento, porque nada mais funciona nas ferrovias russas lá. Está colapsando completamente. Ah, o Lula acha que vai ganhar da OTAN e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, é muito idiotice desse pessoal, é muito anti-americanismo corroendo a mente da pessoa para acreditar numa coisa dessa. E aí fica o pessoal aqui no Brasil achando que o Putin é da direita, o Putin é conservador, aí o Lula tá do lado do Putin, tá achando que o Putin vai ganhar essa parada. Vai ganhar é nada, né? E no final das contas, isso vai dar merda pro Lula também. Esse é o lado positivo da coisa, né? Quanto mais o Lula se amarra com o Maduro, quanto mais ele deixa claro que ele tá do lado do Maduro, mais complicado fica a situação dele aqui, né? A Maria do Rosário estava num debate ontem lá no Rio Grande do Sul, e quando perguntaram sobre a Venezuela, não quero falar nesse assunto, não posso falar nesse assunto, não. Ou seja, passou pano para a ditadura, né? Esse é o tipo de gente que tem a esquerda brasileira. Felizmente, tá? Eu digo isso, felizmente a esquerda brasileira tem pouquíssima gente aqui com cabeça, tipo um Boric da vida, que realmente, né, é esquerda lá no Chile, mas deixa claro que é contra Fidel Castro, que é contra o Maduro. A esquerda brasileira não. Esse pessoal velho, né? Maria do Rosário já tá velha já, né? Ela tá com o cabelo amarelinho aqui, mas porque pinta, né? O Boulos, esse pessoal, o Boulos já nasceu velho. O Boulos era uma pessoa que poderia ser uma alternativa ao Lula. Já tá o Boulos aqui enrolando a língua, não porque a Venezuela não é o meu modelo de democracia, preciso de transparência que estamos cobrando. Tem que cobrar, empossar o presidente que foi eleito, ô Boulos. Que negócio é esse? Tá na cara que teve fraude lá, que papo é esse de transparência? Não, não pode ter fraude na eleição, esse é que é o ponto, né? Mas já tá o Boulos se enrolando todo para falar sobre a Venezuela, se enrolando todo para falar sobre Israel e Hamas. É lindo de ver a esquerda autofágica se destruindo para ajudar um ditador que, escreve o que eu tô te falando, não vai conseguir ficar no poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.